eficiente, uma gestão profissional do clube, tendo em vista que há vantagens de se permanecer enquanto associação recreativa, principalmente na questão tributária, né? Impostos, essas coisas todas, ainda vale a pena se manter como uma associação, mas com uma gestão empresarial muito ajustada, né? Mas você vê em alguns casos que mesmo sendo clube, mesmo tendo essa gestão bem ajustada, e eu cito como exemplo o próprio Atlético Paranaense, eu faço algumas restrições da forma como chegaram, mas enfim, né? Chegaram nessa situação, mesmo eles já pensam em uma SAF. Pensam, estão avançando. Ok. A SAF, a lei da SAF, ela tem alguns pontos que nós já levantamos que são discutivelmente inconstitucionais ou indiscutivelmente inconstitucionais. E os clubes que entraram agora não tinham outra opção a não ser se transformar em SAF. O Atlético ainda não está nessa situação de que ele precisa se transformar em SAF, mas a SAF em si tem um quesito que nunca vai ser superado, que é o investimento que se tem quando se transforma em SAF, que é a atração de investimento. Isso vale a pena ser levado mais em conta do que as possíveis inconstitucionalidades, ou também preocupa isso? Silas, a gente está estudando muito a questão de SAF, tá? Muito. Obviamente que qualquer decisão do Atlético, diferente, acho que dos processos que ocorreram, o Conselho Deliberativo é que vai definir, né? Eu tenho aqui as minhas opiniões de SAF e eu acho que ela é uma necessidade. Mas eu falo por quê? Eu acho que clube, eles precisam, assim, hoje o Atlético já é um pouco uma gestão profissional, né? Assim, mais profissional. Mas eu acho que tem tantos outros aspectos envolvidos. E se eu tivesse que simplificar o mais simples dele, eu vou te falar bem de forma simples, é dono. Clube, para mim, clube tem que ter dono. Ele tem o percentual, mas ele tem que ter... A gente não, essa sazonalidade, esse regime presidencial, né? Por melhores que são as pessoas que estão ali, mas ele tem um regime sazonal ali, né? Você gera por 3 anos, daqui a pouco você gera outro por 3 anos, aí você tem uma mudança de cultura, você tem mudança de pessoas, acaba tendo um componente político assim de gestão, né? Que eu acho que a SAF ela organiza isso. Então assim, esse é o meu ver, sabe? E o nosso processo está sendo conduzido de forma com que o investidor que eventualmente virá, não é ele que está pilotando o processo, né? Porque nos outros clubes foi assim. O investidor entrou antes, aí vai aprovar no conselho, aí vai ver as condições. Não, nós estamos fazendo o processo reverso. A gente está com a casa toda organizada, diligência toda pronta, temos os assessores contratados, né? UI, BTG, Azevedo 7, tudo contratado, para que os investidores que vierem falando, a gente vai organizando essas informações e quando o conselho estiver pronto, ainda existem discussões de estatuto, discussões de como ingressar, porque a SAF você pode se transformar numa SAF e depois buscar investidores, mas como fazer essa SAF? Existem discussões técnicas, como é que você tira o ativo da associação e passa para a SAF. Tem uma discussão que eles chamam de se a gente vai fazer uma cisão, se eles vão fazer o que eles chamam de drop-down. Existem discussões técnicas para serem feitas. Quer dizer, a modelagem está completamente aberta ainda. Exatamente. O tipo de investidor. Eu cada dia acho que o investidor, numa eventual SAF, aprovação de SAF, é um investidor que tem que estar associado, esse é meu ver assim, ao futebol, ter o conhecimento estratégico de futebol, né? Porque como o nível de futebol vai subir muito, esse cara tem que estar acostumado com isso, com essa dinâmica. E a questão de ver o futebol como uma indústria de entretenimento, que é ter arena, ter entretenimento sendo buscado, geração de diversos tipos de receita, tratamento sócio-torcedor, engajamento de torcida. É assim que eu vejo, nos Estados Unidos. Então, se você tiver um grupo que tenha a expertise de um futebol europeu
e também tenha um pé na gestão de entretenimento dos Estados Unidos, é um caminho muito legal. Então, assim, essa é a minha visão de SAF, sabe? Então, eu acho que é o caminho que será o caminho do futuro. Eu não vejo outro caminho para o futebol brasileiro. Aproveitando a questão da SAF, que muito se pergunta também, que o Silas mencionou, há uma questão assim, digamos que arredondando aí no 1,3 bi que o Atlético deve, digamos ali que em conta de padaria, nada fidedigno aqui, o Atlético tenha lá cerca de 500 milhões de dívida bancária, mais uns 100 milhões com agentes, aí a gente tem 600. Digamos que aí os investidores têm ali cerca de 400 e uns 300 milhões são de dívidas tributárias que estão negociadas. Perfeito. Então, acho que está numa proporção legal, né? Você está bem informado. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Ajustando um pouco essa questão do financeiro com esse 70-30 que a gente está falando, né, Silas? Que pagaria parte dos agentes e parte da dívida bancária para dar um fôlego pensando em 2023. Seria interessante que os caras que têm a receber e que apoiaram o clube participem dessa SAF? Porque todo mundo sabe, a SAF é nítida e evidente que vai acontecer no Atlético. O Atlético está se preparando para isso, o discurso mudou. Antes até não era um discurso de existência da SAF, era mais de gestão empresarial. Ela está acontecendo, mas já admite-se que a SAF é um bom caminho. A SAF entrando, você acha que... Essa igual eu falei, igual da grama, é minha opinião, eu acho a mesma coisa da SAF. Eu tenho a minha opinião... Então, por favor. Não. Que é um caminho... É um caminho sem volta. Para mim é um caminho que todo tem que mundo ser já tem perseguido. dito. Agora, você acha que... Porque aí o torcedor pensa, pô, e aí? Então, tá devendo 400 pros investidores, apoiadores, a família Menin, Guimarães, e aí? Os 4 vão fazer parte desse grupo que vai comprar? Isso, você acha que isso é viável? Eu acho que as modelagens estão abertas, né? Eu acho que depende muito de como a gente vai conduzir o processo, porque assim, vamos supor que você vem um investidor que ele quer controle absoluto. Mas parece que o Atlético não quer isso. Controle absoluto bate 90%, que é o máximo permitido em lei. No controle absoluto é acima de 50%, né? 51% é um o caso da Multiplan já estava dominante. Exatamente. Vamos supor que o cara queira controle e ele não quer. Mas vamos supor que você tenha o mesmo caminho, que o cara topa um controle, mas topa que os 4 anos convertem, que fazem sentido. É uma opção. Então, assim, ou vamos supor que seja só um investidor minoritário, que o clube fique com a maioria e que você entre em investidor minoritário. Você tem fundos que topam esse cenário também. Então, assim, não existe uma modelagem definida. Existe o seguinte, um caminho que a gente acha certo e que, na hora que a gente fizer o processo, e que tomara que a gente tenha lá 4, 5, 6, 7 interessados, que a gente possa escolher o melhor modelo e que o conselho possa escolher a melhor condição. Mas não descartável, né? Não é descartado, não tem definição disso, pode ser minoritário, pode ser majoritário. Nós vamos escolher o que for melhor para o Atlético e o conselho vai votar o que for melhor para o Atlético. Só deixando claro que, assim, para o pessoal que está escutando, ouvindo, assistindo, pela lei da SAF, o clube só pode vender até 90% da participação da SAF. Ele tem que manter os 10%, senão ele perde, inclusive, os direitos a questões, por exemplo, de manter nome do clube, cores, essas coisas. Então, não existe possibilidade de se vender mais do que 90%. 90% é o máximo permitido pela lei, né? Dentro disso, você pode vender 50%, 50,1%, 60%, 70%, 30%. Né? Vai depender muito. Transformar e não vender. Ou o clube, em alguns casos, pode acontecer do clube ter uma SAF e a SAF ser 100% do clube. Ponto. Pode existir. Pode. Se ele não tiver o porquê vender isso aí, pode existir. Qual que é a vantagem, então, se não tem a vantagem tributária e tudo mais, qual que é a vantagem de se ter uma SAF 100% de um clube? A vantagem é investimento que fica mais fácil. Por quê? Numa SAF você vai ter todos os balanços auditados, todas as receitas, todos os lucros, tudo que for. Todos os dispositivos de uma SA. Exatamente. Então, soma-se a isso aí, a preocupação e tudo mais, mas pode ser vantagem. Não sei se vai acontecer no Brasil, mas é uma opção também.